Estamos orando com os Salmos. Nós vamos orar o Salmo 81 e você é o nosso convidado a acompanhar essa reflexão, olhando versículo por versículo desse Salmo de Asaf, tão impactante nas nossas vidas. Eu digo impactante pela mensagem que o Salmo 81 traz ao nosso coração. Queridos, escutar a Deus não é uma opção, é condição. E aí você pergunta, mas é condição para quê? Para aquilo de mais sagrado e mais importante que possa existir. Sabe o que? Ser abençoado por Deus e para todo sempre, aqui na terra e na eternidade no céu. Escutar não é uma opção, é uma obrigação. A fé, nós sabemos, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Paulo já ensinou isso aos Romanos no capítulo 10. Mas aqui permita-me uma correção: ouvir não, escutar. Escutar não é a mesma coisa que ouvir. Escutar não é o mero ato mecânico de receber o som por meio dos ouvidos e assim saber o que está significando aquilo. É algo bem mais profundo, bem mais. Escutar nos dicionários é diferente de ouvir. Nos dicionários dizem que escutar é estar consciente do que se está ouvindo, ficar atento para ouvir ou dar atenção a alguma coisa. Para Deus, em curtas palavras, escutar significa obedecer. Ouvir a voz de Deus, eu não tenho dúvida que você ouve, e até nossos irmãos surdos recebem a palavra de Deus por meio das libras da língua de sinais. Mas o que Deus está nos alertando é, muito mais do que ouvir, nós precisamos escutar, e escutar é obedecer. Escutar é fundamental, queridos. Relacionamentos são destruídos justamente pela falta da escuta. Doenças emocionais, doenças da alma, elas são agravadas e muitas vidas são perdidas justamente pela falta da escuta. Não sei se você sabe disso, mas pessoas sofrem não por não terem o que falar, elas sofrem por não ter quem as ouça, por não ter quem reserve um tempinho e lhes dê uma boa escuta. Rubem Alves, um teólogo e poeta muito conhecido aqui no nosso país, ele foi de uma felicidade incrível ao tratar desse assunto. Olha o que ele disse: o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama, não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Escutar é fundamental. A Bíblia fala muitas e muitas vezes a respeito de escutar, de ouvir. Por exemplo, Provérbios 16:20: o que atenta prudentemente para a palavra, ou seja, escutar, achará o bem. Jesus, em Mateus 7:24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. E Tiago, capítulo 1:22, acredito que é a admoestação mais incisiva a respeito do assunto. Ele diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A Bíblia fala muito
sobre ouvir e escutar, e a diferença entre ambas as palavras. E no mesmo sentido, chegamos ao Salmo 81, um salmo de Asaf, o ministro de música do templo do Senhor. E Asaf vai nos ensinar algo fenomenal para falar nesse salmo, que é a mensagem de que Deus está sempre pronto para nos atender, nos ouvir, se nós o escutarmos, porque se nós escutarmos a voz de Deus e obedecermos, nós seremos ricamente abençoados por Ele. Quer saber uma bênção que Deus te concede, se você escutar atentamente a voz dEle? Livramentos, e são muitos durante a sua vida, alegria, paz, satisfação, fartura. Quem não busca e não deseja isso? Porém, o ato de escutar a Deus, o ato de obedecer a Deus, é condição obrigatória para receber essas bênçãos. Eu preciso escutar, obedecer, para ser abençoado por Deus. Se você observar com muito cuidado, o Salmo 81 vai relatar muitos acontecimentos com o povo de Deus no deserto, assim que saíram do Egito, da escravidão, e estão caminhando para a terra prometida. Ele vai fazer várias citações ao que acontece ali naquele evento. E deixe-me dar uma informação importantíssima para você. O Salmo 81 fala que nós precisamos escutar ao Senhor, não somente ouvir. Mas antes de escutar a Deus, e aqui é uma coisa que nós muitas vezes não fazemos, para escutar a Deus, precisamos clamar a Deus, que Ele mesmo nos dê ouvidos calibrados, sensíveis à voz do Senhor. Porque senão, Deus fala de várias e variadas maneiras, e nós nos fazemos de moucos ou de surdos para não ouvir o que Deus está falando. E muitas vezes, a voz de Deus virá até nós por meio das pessoas que estão em nossa volta, no nosso convívio, que estão próximos de nós. Queridos, escute a voz de Deus, mas antes, clame a Deus para que Ele te dê ouvidos sensíveis à sua voz. Esse ano, a Ludmila Feber nos deixou com uma doença muito grave, mas uma das canções da Ludmila Feber me chama a atenção demais, porque parece que ela implora na canção exatamente por isso que a palavra de Deus nos chama a atenção. Olha o que ela fala: dá-me ouvidos para ouvir o teu espírito, dá-me ouvidos para ouvir teu coração, dá-me ouvidos como são os teus ouvidos, dá-me ouvidos como os teus sensíveis são. Dá-me ouvidos como os teus ungidos são, preparados para ouvir o coração ferido e alcançar a sua mais real necessidade. E ela prossegue: para discernir e conhecer toda a verdade, audição selada com a tua santidade. Dá-me ouvidos para saber ouvir teus filhos, teus amados, meus irmãos, teus discípulos e amigos. Dá-me ouvidos para ouvir-te e saber ouvi-los. Precisamos implorar a Deus que nos dê ouvidos sensíveis à sua voz, porque só assim ouviremos, entenderemos e vamos obedecer o que Deus quer nos conceder. Qualquer inário cristão no Brasil, harpa cristã dos irmãos pentecostais, o nosso inário para o culto cristão, que foi o nosso cantor cristão modernizado, qualquer inário que você tenha acesso, muito se fala sobre ouvir e escutar, muito se fala sobre a voz de Deus, o quanto ela é doce, o quanto ela é importante. E pesquisando nos inários, eu encontrei um hino muito antigo, mas que entoado na voz de Feliciano Amaral, ele é muito especial, porque ele fala de maneira simples e direta
quem nós devemos ouvir? O nome do hino é Ouve a Voz do Bom Pastor. E olha o que ele diz: na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. E olha o refrão: segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve, ouve a voz do bom pastor. E olha como ele termina: onde os lírios crescem, nos conduzirá. Ouve a voz do bom pastor. Onde os verdes pastos, quietas águas há, ouve a voz do bom pastor. E olha que sensível o que ele diz: se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que o possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Deus nos ama, que nos busca, nos encontra e vai até nós. Obedecer a Deus, escutando a sua voz, por meio da sua palavra santa, queridos, entendam isso. Escutar a Deus por meio da Bíblia, é certeza de bênçãos aqui, nessa vida, nessa terra. E só o fato de escutarmos a Deus aqui, vai nos garantir um privilégio muito maior, de podermos ouvir pessoalmente de Jesus, olhando no fundo dos nossos olhos na glória, aquela citação maravilhosa: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, venha e desfrute do gozo do seu Senhor. Você já parou para pensar nisso, gente? Já parou para desejar isso? Para ansiar e dizer: Maranata, Deus, eu não vejo a hora de olhar nos olhos do meu Salvador, hei de ver meu Redentor, como o lindo hino fala, e olhando para Jesus, Ele olhando para nós, dizendo: muito bom, servo bom e fiel, entra, aqui é o seu lugar. Asaf sabia muito bem disso. Ele foi um poeta, um músico, um compositor, um patriota da sua época, que compôs o Salmo 81 para ser cantado durante as festas, principalmente a festa dos tabernáculos. Era uma festa das grandes do povo de Israel, que eles se reuniam para agradecer a Deus pela colheita, pela fartura, pelo tanto de bênção que Deus havia derramado na vida deles. Queridos, quando o povo obedece a Deus, ele é abençoado por Deus, porque a obediência gera bênção, o oposto não. Olhe de novo o Salmo 80, olhe de novo o Salmo 79 e veja o duro preço que o povo pagou pela desobediência. O Salmo 81 não fala mais de desgraça, ele é um salmo que fala de esperança, é uma mensagem de vida, esperança e bênção, condicional, mas esperança e bênção dada por Deus. E aqui ele vai nos falar e chamar a nossa atenção para a importância que temos de ouvir a voz de Deus. Eu quero chamar a sua atenção mais uma vez, como é importante enchermos a nossa mente com canções, com hinos, com músicas, que nos façam obedecer a Deus, buscar a fidelidade do Senhor e agradecer a Deus por tudo de maravilhoso que Deus tem feito na nossa vida. Como é fundamental cantar, independente dos nossos dons e talentos musicais, cantar ao Senhor, e por isso os salmos são músicas, é uma das melhores formas de escutar Deus falando conosco. Com certeza uma das melhores. E Martinho Lutero certa vez disse algo que eu quero compartilhar com você. Quando eu não consigo orar, o pai da reforma protestante dizendo, quando eu não consigo orar, eu canto. Apesar de cantar mal, ele ouve o meu coração. Porque para Deus, o que nós precisamos, muito mais do que uma afinação vocal, é uma afinação da alma.
para Deus o que nós precisamos é estar afinados com os propósitos eternos do Senhor. Richard Lovelace, ele disse algo bem mais interessante: a afinação do coração é essencial para o fluir da graça. Coração afinado com Deus, para ouvir o que Deus quer falar conosco. Asaf divide o salmo em duas partes. Na primeira dela, até o versículo 5, ele vai nos chamar a uma adoração alegre, festiva diante de Deus. Leia comigo, do primeiro verso até o 5. Cantem de alegria a Deus, nossa força, aclamem o Deus de Jacó, comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosa, toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa festa, porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José, quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Olha o que Deus está falando: cante de alegria, cantar de alegria e cantar com alegria. Nada mais é do que dar a Deus o nosso mais puro louvor, o nosso mais sincero louvor, reconhecendo que os atos de amor dele na nossa vida falam muito mais alto do que os nossos motivos de gratidão. Spurgeon, quando pregava esse salmo, ele disse algo bem interessante: cantemos em voz alta de júbilo, pois somos devedores da graça soberana e o nosso coração está profundamente grato. Expressemos pela voz a nossa gratidão. Diga obrigado a Deus cantando, mas cantando com alegria. Celebre a Deus em gratidão. É isso que Asaf fala nos primeiros 5 versos. Cante a Deus com tudo que for possível. Use voz, instrumento, melodia, harmonia. Deus ama celebrar com o seu povo as bênçãos que Ele nos concede. Deixa eu dizer uma coisa sincera para você: nunca deixe de celebrar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Nunca deixe de solenizar, de agradecer, de fazer um momento festivo por tudo aquilo que Deus concede na sua vida. Isso inclui filhos, casa, aprovação, relacionamento, trabalho, livramento, qualquer bênção que Deus te concede. Celebre com alegria diante de Deus. No verso 5, o salmista fala que a celebração verdadeira e alegre, ela impacta as vidas que estão próximas de nós. Ele quer dizer mais ou menos assim, a esmagadora maioria das pessoas que encontrarmos na nossa vida toda, a imensa maioria delas não conhecem a Deus. Elas já ouviram falar sobre Deus, elas têm uma noção sobre Deus, mas elas não têm intimidade com Deus. A esmagadora maioria das pessoas no mundo não sabem que é Deus quem tira as cargas pesadas dos nossos ombros, não sabem que é Deus que traz descanso e alívio para a nossa alma, e não sabem que é Deus que nos liberta da escravidão. Mas quando você adora, quando a sua alegria contagia, as pessoas podem ver como testemunho a boa mão de Deus sobre a sua vida. Aí Asaf vai caminhar para encerrar o salmo, e ele faz isso de um jeito muito especial. E eu queria que você observasse isso. Ele fala que a obediência fiel a Deus, ela é tão preciosa, que a partir do verso 6, Deus vai falar em primeira pessoa, para mostrar o nível de intimidade, o nível de pessoalidade de Deus para conosco. A partir do verso 6, leia e entenda, é Deus falando conosco, Ele pessoalmente.
Olha o verso 6, Ele, Deus, Ele diz: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas, lá no Egito, na escravidão. Na sua aflição, vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões, falando do Monte Sinai, eu lhes respondi e os pus à prova nas águas de Meribá. Para um pouquinho, pausa, selá. Para conosco, gente, pessoas frágeis, fracas como nós somos, convenhamos, gente, que é assim que funciona. Na hora da dor, na hora da dúvida, na hora da angústia e aflição, é que nós mais lembramos de Deus. É na hora da dificuldade que nós olhamos para o céu e clamamos a Deus por socorro, porque nas horas boas, Deus acaba ficando esquecido na nossa vida, mas Deus, Ele é diferente de nós, Deus não é mimado, Deus diferente de cada um de nós, mesmo quando esquecido, e clamamos a Ele, Ele com humildade santa, Ele vem em nosso socorro, Ele ouve o nosso clamor, Ele atende a nossa oração, porque Deus se importa conosco. E olha que a maioria das desgraças sobre a nossa vida são provocadas por nós mesmos. E Deus ainda assim, Ele vem e nos socorre quando nós clamamos. Olha mais um comentário de Spurgeon sobre isso. Considerando que Deus não nos abandona na necessidade, nunca devemos abandoná-lo. Eu achei lindo essa frase dele. Quando o coração vagueia longe de Deus, as orações respondidas nos fazem corar de vergonha. A gente fica longe de Deus, a gente ora, e mesmo assim Deus nos responde. Sabe o sentimento nosso? De vergonha, de não ter andado de acordo com o que Deus espera. É profundo isso? Demais. O salmista coloca um selá no final do verso, para dizer para mim e para você: pare, reflita, não continua, não avance, sem entender exatamente tudo que você leu. Entendeu? Parte para o versículo 8. Ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente você me escutasse, ó Israel. Israel, o povo de Deus, parecia um adolescente rebelde, mostrando indiferença, desprezo a Deus, uma teimosia insaciável, e toda vez que somos teimosos, nós entristecemos o Espírito Santo do Senhor. Por outro lado, quando a gente ouve, quando a gente escuta a voz de Deus, acata os conselhos que a palavra de Deus nos dá, nós temos garantia de bênçãos e de muitas bênçãos na nossa vida. O Salmo mostra que Deus nunca nos força a nada. O que Ele faz é esperar de nós atitudes para nos abençoar. Veja quais, Ele vai mostrar a partir do verso 9. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho, idolatria Deus não admite. Então veja bem, traduzindo para o nosso tempo de hoje, não tenha deuses, não tenha espíritos imundos ou espíritos de luz, como alguns preferem chamar, não tenha pessoas, cônjuges, filhos, pets ou times esportivos tomando o lugar da adoração exclusiva somente a Deus, porque Deus repudia isso. Nada nem ninguém tem o poder de nos abençoar, só Deus pode fazer isso. E olha como Ele alerta no versículo 10: eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Deus nos trata como um bebezinho, uma criança, dizendo: abre a boca que o papai vai colocar papinha na sua boca. Ele, Deus, Ele é um pai que se importa, e como filhos nós só precisamos obedecer e abrir a nossa boca. Lindo isso, fantástico isso. Mas o versículo 11 é um balde de água fria,
mas o meu povo não quis ouvir-me, escutar, obedecer. Israel não quis obedecer-me. Mesmo Deus sendo tão bom, ele foi rejeitado, e rejeição sempre dói. Até em Deus, Jesus foi a prova viva do que isso significa quando foi rejeitado na cruz do Calvário. Uma das piores atitudes de um ser humano para com o outro e para com Deus é não querer saber dele, é rejeitar, é não querer ouvi-lo e assim endurecer o coração, como se nós pudéssemos prejudicar a Deus, quando na verdade nós é que somos prejudicados pela nossa rebeldia. Escutar a Deus não é opção, é uma condição para sermos abençoados, porque o castigo é cruel, como diz o verso 12. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Quem não quer escutar a Deus, Deus deixa por conta própria. E nada pode ser pior a um ser humano do que viver por conta própria. Só destruição, sofrimento e tragédia nos aguardam se escolhermos um caminho quanto esse. A pior coisa que pode acontecer na sua vida e na minha vida é fazermos só aquilo que nós queremos, é seguir os nossos desejos sem nenhuma sabedoria e de maneira completamente independente de Deus. Por outro lado, escutar a Deus obedecendo a sua palavra é certeza de bênção, como ele termina o Salmo do verso 13 ao 16. É uma condicional. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez, olha, Deus é rápido, eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Não escutar a Deus é certeza de sofrimento ou de aumentar aquilo que nós já temos de insatisfação na nossa vida. Ouvi-lo é sempre o melhor conselho, a melhor decisão que nós podemos tomar. A vontade de Deus para os seus filhos, gente, sempre vai ser boa, perfeita e agradável, ainda que no início não pareça ser assim. Se tão somente, como o texto diz, nós obedecermos ao Senhor com uma vida piedosa, de oração e de obediência, veja bem o que ele fala aqui nesse finalzinho. Se tão somente nós escutarmos a Deus e obedecermos, Ele vai cuidar de tudo que nos aflige, tudo mesmo. O que te preocupa? O que te angustia? O que te aflige nesse exato momento? Deus diz que se nós escutarmos a sua voz, Ele vai cuidar de tudo isso e de quebra, vai nos dar o melhor dessa terra. Então veja bem, às vezes Deus não está demorando nada, Ele diz que rapidamente Ele nos atende. Não é Deus que está demorando, talvez nós não estejamos fazendo a coisa certa, e a coisa certa é orar, jejuar, e depender completamente da vontade de Deus. Com rapidez eu agiria. Talvez Deus não está agindo rápido na minha vida e na sua vida, porque alguma coisa nós não estamos fazendo conforme agrada o coração de Deus. Para nós, Deus sempre tem o melhor. E eu quero terminar com uma breve letra do Joseano Silva, meu querido amigo ali de Caruaru, em Pernambuco. Com muita esperança, ele compôs uma música que muitos gravaram, que diz assim, ó: um novo tempo Deus tem para mim, uma nova história sei que está por vir, não abro mão das promessas de Deus, acredito, dias melhores terei.
Não vejo o amanhã como agora, mas um novo tempo de muitas vitórias, acreditando que os planos de Deus são melhores e bem maiores que os meus. E o refrão: a glória da segunda casa é maior. Essa é a promessa que Deus me falou, que o melhor dessa terra eu vou desfrutar. Chegou o tempo de cantar de alegria quando a gente escuta a Deus. Da mesma forma, Davi disse algo muito interessante no Salmo 37: já fui jovem e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Eu nunca vi. Todavia, para que isso seja verdade, nós precisamos escutar a Deus. Escutar não é uma opção, é condição para sermos abençoados por Deus. Amém? Se você concorda com isso, feche teus olhos. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelo privilégio de podermos escutá-lo. Pai, a tua palavra é tão clara, tão verdadeira e tão profunda. E eu te agradeço, ó Deus, por isso, por falar de maneira tão real aos nossos corações. Ajuda, Deus, a mim e a cada um que comigo ora, a ouvirmos a tua voz e a escutarmos profundamente em nosso coração, a obedecermos ao que o Senhor tem para nós e a desfrutarmos das bênçãos que o Senhor tem reservado no céu para as nossas vidas. Abençoa teu povo, Deus, abençoa cada família, cada indivíduo, cada coração. Atende, Deus, ao clamor, Pai, que vem do mais profundo do coração do meu irmão, da minha irmã. E nos ensina, Deus, a te escutar em todos os momentos da nossa vida. Que privilégio, Deus, é esse que temos, de ter um Deus que fala conosco, um Deus que se importa com a nossa vida. E queremos, ó Deus, te escutar, não só hoje, mas para todo sempre, para um dia na glória, ouvirmos do Senhor, que fomos aprovados, ó Deus, enquanto aqui vivemos como servo bom e fiel. Te louvo por isso, ó Deus, despede-nos na sua paz, por isso nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém.